Boa tarde, participantes aí da nossa disciplina Método Estatístico e Pesquisa Científica, na nossa 15ª semana de aula. Hoje nós vamos encerrar o nosso ciclo de aulas com 2 temas bastante interessantes também, espero que vocês aproveitem bastante, com várias utilidades desses temas. A gente vai perceber que eles estão muito mais próximos do nosso dia a dia do que às vezes a gente percebe. Então, a minha satisfação receber hoje, nessa primeira parte da aula, meu colega de departamento, professor José Luiz Padilha. O professor Padilha cria da casa, fez a graduação conosco, mas ele saiu, foi fazer as pós-graduações dele, acumulou bastante experiência e, para nossa felicidade, retornou aqui e hoje é um companheiro ponta firme aqui do Departamento de Estatística, sempre com muita energia, sempre muito positivo. Ele vem acompanhando essa disciplina, vem acompanhando a dinâmica, já está familiarizado e hoje ele vai trazer para vocês o tema de séries temporais. Ele vai fazer uma breve introdução ao tema. Ele certamente tem material e conteúdo e conhecimento para dar um curso inteiro de séries temporais, como ele já deu no curso de Estatística, e ele vai prover aqui, dentro do espírito da disciplina transversal, um resumo daquilo que, com a experiência dele, ele julga ser bastante informativo para um público geral, como nós temos aqui. E aqui, como sempre, né, a gente fez a enquete que vocês gentilmente colaboraram aqui com as respostas. Nós tivemos quase 300 respostas, Padilha, até o momento, talvez ainda tenham mais algumas. E nós perguntamos se as pessoas tiveram contato com séries temporais, e 25% é bastante, né, dizendo que já tiveram contato com séries temporais, sendo que 22% já utilizou de alguma maneira, não necessariamente fazendo uma modelagem estatística, mas já utilizou de alguma maneira. 15% relatam de já ter aprendido alguma técnica, algum método específico de séries temporais, então a gente tem 15% aí que tem alguma familiaridade, mas tem um contingente aí da maioria das pessoas que não são familiares a isso, e hoje elas vão ter essa exposição. E nós perguntamos se os dados da pesquisa atual dessa pessoa são na forma de séries temporais, e 16% disseram que sim. Então, mais uma vez, a gente acha que é um conteúdo apropriado, um conteúdo para um curso genérico como esse que vale a pena ser discutido. E aí nós fizemos uma enquete sobre o grau de conhecimento de alguns termos da área, né? E a maioria, a resposta modal é pouco ou nenhum conhecimento de termos como alisamento exponencial e modelo de Holt-Winters, né, que tem uma certa relação, modelo autoregressivo, ARIMA de uma forma geral, e o termo volatilidade, que foram os que nós elencamos aí. Então, com isso, meu caro Zé Luiz Padilha, a audiência é sua e eu desejo a todos que estão conosco aí hoje mais uma excelente tarde a todos vocês e uma produtiva tarde com o professor Zé Luiz Padilha e mais tarde com o professor Luiz Eduardo. Boa aula, Padilha. Obrigado, Paulo. Boa tarde, pessoal. Então, meu tema hoje é tópicos em séries temporais, esse é o título da minha apresentação. Como o Paulo disse, vou fazer uma pincelada de alguns temas que eu considero relevante. Então, o conteúdo da minha discussão hoje está dividido em 4 partes. Então, primeiramente, faço uma introdução e vou discutir alguns exemplos. Vou falar alguns tópicos em decomposição de séries temporais, basicamente 2 métodos de decomposição. Vamos discutir métodos para edição de séries, essa parte final, o método de Holt-Winters, e modelos ARIMA e ARIMA sazonais. Bom, os meus slides têm um pouco mais conteúdo do que eu devo falar, então eles ficam como referência. Eu vou tentar passar a ideia ao invés de especificar muito a formulação matemática que a gente tem por trás. Então vamos lá. O que é uma série temporal? Série temporal é uma coleção, um conjunto de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Para a gente ser um pouquinho mais preciso, ela é uma coleção de variáveis aleatórias. Eu tenho para cada conjunto de tempo. Isso pode ser dentro de um contínuo, pode ser dentro de um espaço pré-determinado de tempo, um conjunto discreto de tempos. E o que tem de mais importante nesse tipo de dado é que as minhas observações vizinhas, elas são correlacionadas, elas não são mais independentes. Então, eu não tenho mais aquela independência e métodos tradicionais de análise, eles supõem ou eles precisam. Por exemplo, o modelo de regressão
linear assume que as minhas observações elas sejam independentes. Isso traz algumas complicações, isso leva a um mundo novo, um mundo particular dentro da estatística. Então, métodos usuais de análise, eles não funcionam. Então, assim como tem os modelos para dados longitudinais e vão incorporar correlação entre as minhas medidas repetidas, eu tenho modelos para séries temporais que vão levar em conta essa dependência entre as observações. Posteriormente, ao longo da nossa conversa, eu vou definir algumas medidas que a gente utiliza para mensurar essa dependência. Então, vamos lá. Alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos de áreas de aplicação. A gente tem aplicação de séries temporais uma infinidade de áreas, mas aqui tem alguns exemplos para a gente ter uma ideia da extensão das nossas possibilidades. Então, a primeira área que eu trouxe é de economia. Por exemplo, eu posso estar interessado em modelar preços diários de ação, taxas, por exemplo, taxa mensal de desemprego, ou produção industrial e por aí vai. Então, são observações, são um conjunto de observações, elas são dadas, são medidas ou são coletadas sequencialmente ao longo do tempo. Em ciências sociais, eu posso estar interessado em taxas de nascimento, taxa de alfabetização. Medicina tem alguns exemplos do eletrocardiograma, eletroencefalograma, medidas de pressão sanguínea, por aí vai. Epidemiologia, que tem estado um pouco mais na moda, né? Número mensal de novos casos de meningite, número de casos de gripe, mortes diárias por Covid-19. Então, são várias séries para as quais a gente pode utilizar esses métodos, a gente vai discutir essas ideias de séries temporais. Uma outra área, meteorologia, precipitação pluviométrica, a temperatura diária, a velocidade de vento, e por aí vai. Outro exemplo de ciências físicas e ambientais, número mensal de manchas solares, média de temperatura global, níveis de poluição. Então, nessas áreas, geralmente eu tenho séries ou uma coleção de medidas mais ou menos longas, né? Uma série históricas, elas têm uma dimensão bastante grande. Eu posso ter dados coletados diariamente, dados coletados mensalmente, dados coletados anualmente. Isso a gente poderia chamar de período da série. E aí a gente pode estar interessado em alguns aspectos, alguns problemas que seriam típicos de uma análise de série temporal, são esses aqui. Primeiro, a gente pode estar interessado em descrição. E essa vai ser a nossa primeira porção da nossa conversa hoje. Então, eu posso estar interessado em descrever propriedades da série, por exemplo, o padrão de tendência, variação sazonal, observações discrepantes. Eu posso estar interessado em alterações estruturais, por exemplo, onde e quando estão ocorrendo mudanças no padrão de tendência, sazonalidade. Esses conceitos eu vou discutir e explorar logo na sequência. O que é tendência, o que seria sazonalidade, alguma caracterização entre eles. Eu posso estar interessado em explicação, e aí eu uso uma série para explicar a variação de uma outra série. Em economia, isso pode ser bem comum. Um outro objetivo seria um controle. Então, a minha série temporal está medindo, digamos, a qualidade de algum processo de manufatura, e o meu objetivo é fazer controle do processo. Então, tem uma área bem grande dentro da estatística. O pessoal da engenharia também tem bastante aplicação, e é controle de qualidade, o controle estatístico de qualidade. E, neste caso, as minhas observações, ou as minhas observações sequenciais, elas são representadas em arcas de controle. Eu tenho, digamos, limites de detecção de alguma anomalia dentro do meu processo. E talvez o ponto mais usual numa análise de série temporal, a gente vai se dedicar a isso na segunda porção da nossa conversa, é a predição. Então, a gente está interessado em, dados os valores observados até determinado período, tempo atual, em predizer valores futuros. Aí a predição do futuro, obviamente, ela vai envolver uma incerteza, porque as nossas previsões, elas não são, obviamente, perfeitas. A gente sempre busca os métodos, ou modelos, ou técnicas, e vão reduzir esse erro de previsão. Na segunda parte da nossa conversa, eu discuto
alguns aspectos de variação. Então, eu falei para vocês, e numa série temporal, eu tenho uns comportamentos. Então, 2 comportamentos básicos são de tendência e sazonalidade. O que seria uma tendência? Tendência é um comportamento mais ou menos monótono que eu posso observar para a minha série. Por exemplo, eu posso ter um crescimento linear. Então, imaginem, que a cada ano, o aumento esperado nas vendas de um certo brinquedo é de R$1 milhão. Então, eu tenho um comportamento, ele vai se repetindo. Então, a cada ano, ele vai sendo acrescido de 1 milhão. Esse é o comportamento linear. Eu posso ter um crescimento exponencial. Por exemplo, a cada ano, as vendas de um certo brinquedo aumentam no fator de 1,3. Então, ele está sendo multiplicado por 1,3 a cada unidade de tempo. Essa unidade de tempo é o ano. Eu posso ter também um crescimento amortecido. Por exemplo, as vendas de um certo brinquedo, elas têm um aumento esperado de 70% sobre o ano anterior. Então, este é um caso distinto dos 2 exemplos que a gente viu anteriormente. Então, imagina que o aumento para o primeiro ano seja de 1 milhão. 70% disso corresponde ao aumento de 700 mil para o segundo ano, e o terceiro de 490 mil e assim por diante. Na verdade, a gente pode ter uma série de padrões de crescimento e todos eles estão caracterizando uma tendência. Então, eu não tenho um comportamento monótono. A minha média ela estaria aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Um outro comportamento bem característico de algumas séries temporais é a sazonalidade. A sazonalidade ele é um comportamento que ele se repete num período de tempo específico. Aí vamos chamar esse período de S. Então, a cada S períodos de tempo, eu tenho uma certa repetição, um certo comportamento. Por exemplo, é natural que as vendas de brinquedos elas teriam um pico no mês de dezembro e talvez um pico secundário em outubro, que são períodos característicos de venda correspondente a algumas datas festivas, digamos Natal, Dia das Crianças e por aí vai. E quando a gente fala de sazonalidade, eu tenho basicamente 2 padrões. Um é o que a gente chama de sazonalidade aditiva, e a minha série ela vai apresentar flutuações sazonais mais ou menos constantes, não importando o nível global da série. A gente vai ver isso em exemplos daqui a pouquinho. Então, basicamente, quando eu tenho uma sazonalidade aditiva, eu tenho uma variabilidade, ela não muda ao longo do tempo. Uma outra situação, quando eu tenho uma sazonalidade multiplicativa, e aí o tamanho das minhas flutuações sazonais, ela vai variar ao longo do tempo, ao longo do nível da série. O nível da série é basicamente a média, tá? O comportamento médio da minha série no tempo. Então, vamos discutir um desses aspectos a partir de alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é concentração atmosférica de CO2 em partes por milhão. Ela está sendo observada nesse período de 1959 até 1997. Então, eu tenho aqui meu CO2, meu dióxido de carbono. Eu tenho desde o meu início da minha série, observada, que está em 1959, até o final, que está sendo em 1997. Então, para cada período de tempo, eu tenho uma observação, e essa observação ela é plotada aqui no meu eixo Y. Para essa série, eu tenho 468 observações, são dados mensais, e dá para ver que eu tenho um comportamento sazonal, um comportamento que ele vai se repetindo. E nesse caso, é um comportamento bastante regular. Ele se repete ao longo do tempo. Eu tenho também uma tendência de crescimento dos níveis de emissão desse gás. Aí estaria relacionado à produção industrial, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, todos esses problemas ambientais. Então, dá para ver esse aumento. E isso ocorre de uma forma mais ou menos monótona, neste caso, bem monótona ao longo do tempo. Essa variação sazonal, ela é do tipo aditiva, ela não aumenta ao longo do tempo, ela não está dependendo do nível ou da média
da minha série. Aí eu tenho um segundo exemplo, vendas mensais numa loja de souvenir, nesta localidade, na Austrália, é uma cidade litorânea, e aí dá para ver um comportamento de sazonalidade bem marcado, então tem uns picos, esses picos se referem basicamente ao final de ano, e eu tenho um comportamento de tendência crescente, uma sazonalidade ela vai aumentando. Isso seria uma sazonalidade que a gente chama de multiplicativa. Então, ela aumenta com relação ao nível da série. Alguns métodos PSRs temporais vão funcionar com essa sazonalidade aditiva, outros métodos não. E aí seria necessário, por exemplo, fazer uma transformação dos dados. Um terceiro exemplo, número de nascimentos por mês na cidade de Nova York, nesse período, 1946 a 1959. A gente observa também um comportamento sazonal. Eu tenho um determinado pico em alguns períodos do ano. Eu tenho uma queda em outros meses. E notem um decrescimento observado no começo da série. Então, aqui está 1946. Então, a gente estaria voltando da Segunda Guerra. Tem um comportamento de queda até mais ou menos 1948. Depois, um comportamento de subida ou uma tendência crescente. Eu tenho uma tendência e tenho sazonalidade do tipo aditiva. Indo em frente, quarto exemplo. Desvios da temperatura média global, Terra-Oceano, nesse período, 1880 até 2015. E esse desvio é com relação a um período de referência. Esse período de referência é de 1951 até 1980. Então, a gente percebe alguns períodos de uma certa estabilidade desse desvio de temperatura. A gente percebe um período de aumento, um período de uma certa estabilidade, perto de 1950, e depois um crescimento desse desvio da temperatura, ou seja, a temperatura estaria elevando nesses locais de medição. Então, essa é uma série bem interessante também. E um quinto exemplo são retornos diários do índice Dow Jones, que é um dos principais índices da economia norte-americana, nesse período de 20 de 4 de 2006 até 20 de 4 de 2016. Esses dados eles são diários, mas a gente tem dados como esse, dados econômicos, que são medidos numa frequência bem maior. Frequência estaria relacionado à periodicidade das minhas observações. Eu posso ter dados, por exemplo, a cada 15 minutos, a cada 5 minutos e por aí vai. Então, essa série ela tem um comportamento bem interessante. O retorno é basicamente uma diferença entre o valor do dia anterior em relação ao dia atual. Então, essa diferença ela é chamada de retorno. Geralmente, ela tem uma média zero, tem um comportamento bem definido, e aí a gente vê um conceito, tudo isso aqui, esse comportamento está relacionado com um conceito que a gente chama de volatilidade de uma heterocedasticidade condicional, ou seja, eu tenho uma variância, ela não está constante ao longo do tempo e ela ocorre muito em blocos. Então, aqui eu tenho períodos com uma certa variabilidade bem maior, ou uma instabilidade bem maior, e tenho períodos de uma certa calmaria, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma variabilidade bem menor. Geralmente, esse tipo de dado, ele não é muito fácil de se dizer. Naturalmente, ele segue um processo relativamente simples, mas imprevisível. A gente vai discutir brevemente daqui a pouco. E métodos usuais de análise, eles não vão, mesmo dentro de séries temporais, eles não vão ser muito aplicáveis a esse tipo de problema por conta da minha variabilidade. Eu estaria assumindo ela é constante ao longo do tempo. Então, esses são uns exemplos para motivar a aplicação das séries temporais. Então, gostaria de falar para vocês, brevemente, sobre alguns probleminhas que a gente poderia ter utilizando alguns métodos usuais que a gente tem para dados não correlacionados e quando
e quais problemas a gente poderia ter quando a gente aplica esses procedimentos numa situação para as quais os nossos métodos eles não foram delineados. Então, vocês são familiarizados com o conceito de correlação. Aqui eu trago o coeficiente de correlação de Pearson a Mostel. Então, ele é dado por essa expressão. No numerador eu tenho uma covariância, eu tenho uma relação conjunta. Aqui eu tenho duas variáveis aleatórias, x e y. Eu tenho uma medida de como essas duas variáveis elas estão relacionadas através desse produto cruzado aqui. E no denominador, eu tenho o desvio padrão, que seria para padronizar as variáveis, a medida de correlação, para ela ficar dentro de um intervalo entre -1 e 1 e vai medir a correlação linear entre as variáveis. Então, a gente conhece esse coeficiente de correlação, a gente utiliza ele para avaliar associação entre variáveis contínuas, utiliza no modelo de regressão linear. Agora, e se eu aplico esse coeficiente de correlação entre duas séries quaisquer? Se as minhas séries elas são independentes, eu vou ter um R aproximadamente 0, salvo um desvio, uma variabilidade Mostel. Então, essa seria uma pergunta. Um segundo ponto para a gente considerar: qual seria a chance de a gente observar uma correlação espúria? Se em algumas situações eu vou observar uma correlação espúria, ou seja, uma correlação que não estaria associada a um conceito de causalidade. Eu não vou discutir, obviamente, a causalidade aqui, é um conceito bem mais amplo, né? A gente não teria esse tempo de fazer essa avaliação. Mas qual seria a chance da gente observar uma correlação sem, de fato, ter associação nenhuma entre essas duas séries ou entre esses dois processos, entre esses dois mecanismos geradores das minhas séries? Eu vou ilustrar os conceitos muito brevemente com duas séries. Então, essa primeira aqui, esse Inea Rice, é a produção de arroz em milhões de toneladas métricas, o usual que a gente conhece, lá em Guiné, na África, de 1970 até 2016. E vou pegar uma outra série, é esse AOS Air, número de passageiros aéreos, isso em milhões, de companhias da Austrália, nacionais e internacionais, de voos nacionais e internacionais, fixando esse mesmo período de tempo, entre 1970 e 2016. No próximo slide, a gente tem um gráfico para ver a relação entre essas duas variáveis. Então, está aqui. Essa é a minha série do número de passageiros. Então, eu tenho uma série recente ao longo do tempo, entre 1970 e 2016. E tenho também a minha série da produção de arroz. E também tenho um comportamento recente. Então, você já deve ter visto vários e vários exemplos de correlação e correlação entre séries. E já deve ter visto o conceito de uma correlação espúria, basicamente quando uma série não está causando a outra. Então, eu não tenho uma dependência genuína de um processo com o outro. Quando eu faço um gráfico de dispersão entre essas duas variáveis, é esse o comportamento que eu observo. Se a gente traçar uma linha, ou uma linha de regressão aqui, uma linha de mínimos quadrados, né, e minimiza a distância entre esses pontos, a gente vai observar um comportamento crescente, uma inclinação bem positiva, e eu poderia, teoricamente, utilizar uma série para dizer a outra. No próximo slide, eu vou mostrar um ajuste de um modelo de regressão linear, mas inicialmente eu vou mostrar a correlação de Pearson. Então, eu tenho correlação de momentos, né, de Pearson. Entre essas duas séries, eu tenho uma estatística T de 30,135, 40 graus de liberdade, que está relacionado com a dimensão da minha série, e tem um valor P altamente significativo. Então, quanto menor o valor P, menor seria a probabilidade da gente ter um resultado, digamos,
tão extremo, mais extremo do que esse ao acaso, dado, obviamente, as condições para as quais o nosso procedimento analítico ele foi delineado. Então, aqui eu tenho um valor P bastante pequenininho, eu tenho um intervalo de confiança para correlação, intervalo de confiança de nível 95%, e tem uma correlação estimada de 0,979 em 3 casas decimais. Ou seja, tem uma associação bastante forte. Minha estatística de teste, como eu disse, foi 30,135. À medida que o meu tamanho amostral ele aumenta, essa estatística, o meu nível arítico seria comparável com a distribuição, o nível arítico da distribuição normal, pela convergência da distribuição T para a distribuição normal. Então, aproximadamente valores acima de 2 seriam indicativo num nível de erro tipo 1 de 5%, de que o meu resultado ele é significativo. Ótimo. Aqui eu mostro para vocês também o resultado de uma análise de regressão linear entre as minhas duas séries. Então, eu estou dizendo o número de passageiros lá na Austrália com relação à produção de arroz em Guiné, na África. Eu tenho os meus resíduos, ou resíduos não padronizados, eu tenho a intercepto do meu modelo e tenho a estimativa e tenho o valor de estatística T, 30,135, e ele é equivalente, na verdade, esses dois testes eles são equivalentes. Porque eu tenho apenas uma variável no meu modelo, 30,135, um valor P bastante pequeno. Então, a gente poderia concluir que eu tenho uma relação, e uma relação bastante forte entre essas séries. A gente tem alguns pontos importantes aqui. Essa relação ela não se manteria ao longo prazo. Então, se eu modificasse a produção de arroz em Guiné, provavelmente eu não observaria um resultado com base nessa quantidade proporcional e a minha variação estimada, beta de 40,288. Porque, de fato, as minhas séries elas são independentes, elas são não correlacionadas. Mas tem um ponto bem importante, porque esse coeficiente de correlação, ele não serve para medir, basicamente, a correlação entre os meus dois processos, ou entre essas minhas duas séries. Teste, basicamente. O coeficiente de correlação, quando eu estou avaliando séries com tendências, ele não tem um significado muito claro, porque aqui eu estou calculando uma variabilidade, uma variância no denominador, e quando a gente utiliza nosso coeficiente de correlação entre as duas variáveis aleatórias, que são processos bem comportados, uma variância finita, e essas estimativas eu tenho, as estimativas que eu tenho para o meu R, para o meu coeficiente de correlação, elas não estão convergindo, de fato, para a correlação entre os dois processos. E aí a gente tem procedimentos em séries temporais bastante específicos para ver se duas séries temporais elas estão caminhando na mesma direção. Se eu tenho séries com tendência, a estimativa da variabilidade, que estaria nesse eixo aqui do Y, ela estaria aumentando. Basicamente, quando eu tenho uma série com tendência, uma série que a gente chama de não estacionária, eu tenho o meu segundo momento, uma variância, ela não está convergindo para um valor pontual, ela está indo para o infinito. Então, essas estimativas que eu tenho do coeficiente de correlação e depois para a minha estatística T do teste, elas não são muito significativas no sentido de elas não fazerem muito sentido para avaliar de fato o que eu estou pretendendo avaliar. Então, esse é um ponto bem importante para a gente tomar um pouquinho de cuidado quando está fazendo correlação e calculando correlação entre séries, principalmente séries com tendência. Eu vou voltar nesse ponto logo mais, quando eu estiver discutindo alguns processos específicos dentro da modelagem ARIMA. O próximo ponto que eu vou falar para vocês é uma parte exploratória ainda de decomposição de séries temporais. Basicamente, quando a gente está falando de decomposição, a gente vai extrair componentes da nossa série, tentar entender como que a nossa série ela está se comportando.
Então, basicamente, uma série temporal ela tem 3 componentes. A gente vai chamar de componente de tendência. A gente discutiu a tendência nos exemplos. Eu tenho componente sazonal, e se repete, né, ao longo do tempo, e tenho também uma componente regular. Essa componente regular é basicamente o nosso termo de erro, tudo que não é explicado pelo nosso modelo. Esse nosso modelo vai separar tendência, vai separar sazonalidade, e tudo que sobrar, tudo que foi descontado da minha série original, é o que a gente chama de componente irregular. E aí, decompor a série significa separar a minha série em 3 componentes. Para isso, a gente vai adotar um modelo aditivo ou multiplicativo. Então, aquele conceito de aditivo ou multiplicativo vai ser relevante agora, essa discussão da sazonalidade ser aditiva ou ser multiplicativa. Como eu falei para vocês, alguns métodos vão funcionar para sazonalidade multiplicativa também, outros apenas para sazonalidade aditiva, e eu precisaria, digamos, fazer uma transformação no meu conjunto de dados. Eu vou mostrar com 2 exemplos, sem entrar tanto em detalhes na construção, vou tentar passar a ideia bem geral deles, que são decomposição por médias móveis e decomposição pelo método Lewis, ou basicamente uma regressão local. Então vamos lá. Quando eu preciso fazer decomposição aditiva e quando eu vou fazer uma decomposição multiplicativa? Então eu vou chamar de Z a minha série temporal, eu vou chamar de T a tendência, eu vou chamar de S a componente sazonal, que se repete, né, ao longo do tempo, em determinado período. Eu vou chamar de epsilon, essa letra grega, epsilon indexado por T, a componente aleatória, ou a parte não explicada do meu modelo. Eu espero que seja puramente aleatório se o meu modelo estiver capturando todo o comportamento da minha série. Modelo aditivo, como o nome sugere, eu estou fazendo somas. Então, eu escrevo a minha série no tempo T como uma soma das outras componentes. Uma soma da tendência, uma soma da sazonalidade e uma soma da componente aleatória. A variação sazonal ou variação em torno da tendência, ela não muda o nível da série. A gente viu alguns exemplos anteriormente. Por exemplo, dado do CO12, aquela variabilidade ela não está mudando o nível. Mas eu tenho um componente de tendência, por isso a sazonalidade ela é aditiva. Se eu tenho uma variação, ela é proporcional ao nível da série, a decomposição multiplicativa ela é mais adequada. E no modelo multiplicativo, essa é a forma. Então, o valor da minha série no tempo T é igual à tendência vezes a sazonalidade, ela atua de uma forma multiplicativa, e o meu termo de erro também entra de forma multiplicativa. Neste caso, a variação sazonal está aumentando ao longo do tempo. Se eu aplicar uma transformação logarítmica, aplicar o log aqui, eu passo do modelo multiplicativo para o modelo aditivo. Isso pode ser interessante, dado que eu estou aplicando algum método e só funciona para a decomposição aditiva. Vamos ver alguns exemplos disso. Primeiro, eu vou falar de decomposição por médias móveis. Ele tem uns conceitos bem interessantes. Então, essa é a chamada decomposição clássica. E aí, as minhas componentes de tendência, sazonalidade, elas vão ser estimadas por médias móveis. Então, qual é a ideia geral do meu processo? Eu vou calcular uma média móvel, vou abrir uma janelinha em torno da minha observação, Z minúscula, e corresponde à observação da minha série Z, indexada no meu tempo, então para qualquer tempo eu vou abrir uma janelinha. Vou pegar as observações acima, as observações abaixo, a própria observação, naturalmente, e com base nessa janelinha eu vou calcular uma média. Então essa é uma média móvel, ela é simétrica. Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito de média móvel nos dados de Covid, mas lá é uma média móvel, ela não é simétrica, porque obviamente a gente não tem os dados do futuro. A gente só tem os dados do passado e está calculando uma média para as últimas observações. Lá considera 7 dias. 7 dias, é isso mesmo. Então, como a gente calcula a minha estimativa de tendência? Ela é obtida pela média dos valores da série dentro desses períodos. Então, pré-frente e pré-trás. Esse mais um, porque é no próprio momento.
A média móvel, ela elimina parte da aleatoriedade dos dados e aí vai retornar uma componente de tendência suavizada. Então, vamos ver uma ilustração disso. Então, o período da minha série, eu posso ter M dados igual a 4 pedaços trimestrais, eu posso ter 12 P-séries mensais. Tá? Então, qual é a ideia da decomposição? Então, primeiro, a minha função ela determina a tendência por meio de médias móveis. Então, eu estou removendo o comportamento sazonal, ou seja, essa variabilidade. E depois, eu calculo a minha série sem tendência. Então, basicamente, eu estou tirando a tendência da minha série. Como a minha tendência ela está ocorrendo de uma forma linear, no tempo, eu pego a minha série Z e subtraio a tendência. Depois que a minha série foi retirada da tendência, ou seja, ela está sem uma média que estaria mudando ao longo do tempo, em função do tempo, ela está constante no tempo, se calcula sazonalidade. A sazonalidade, basicamente, ela é calculada, então, para cada período de tempo, estou falando de dados mensais, como ilustração, então, para cada mês, eu calculo uma média dessa minha variação. Então, notem, toda a variação que sobrou agora corresponde à componente sazonal, porque eu eliminei a tendência. Por exemplo, para dados mensais, a minha componente para março ela é a média de todos os valores, removida a tendência, naturalmente, do mês de março. Depois disso, a minha componente sazonal ela é centrada na média. Então, ela está me dando uma flutuação, e essa flutuação ela soma zero. Então, quanto está aumentando ou diminuindo o nível da minha série de acordo com a sazonalidade, de acordo com o efeito decorrente do mês, neste caso. E, por fim, a minha componente aleatória, ela é determinada retirando da minha série a componente de tendência e a componente sazonal. Tudo que sobrar é o meu termo de erro e não é explicado pela decomposição. Então, é essa a ideia. E é interessante que muitas séries elas são apresentadas para comparação removendo o componente sazonal. Então, removendo esse componente sazonal, e é basicamente essa flutuação, seria esse termo ZT menos o meu S de T, é basicamente removendo a flutuação que a gente teria na minha série decorrente do mês. Quando eu tenho uma sazonalidade multiplicativa, a construção ela é muito parecida, só que ao invés de somas, a gente tem, ao invés de subtrações, né, no caso, a gente tem divisões. Então, você calcula a série sem tendência, dividindo. O efeito sazonal é calculado de forma bastante semelhante, e o termo de erro vai ser a minha série dividido pela estimativa da tendência, do produto da tendência e sazonalidade, porque a minha variabilidade ela estaria aumentando ao longo do tempo. Então, essa é a ideia de decomposição aditiva e decomposição multiplicativa. Então, aqui eu tenho uma série de nascimentos por mês na cidade de Nova York, aquela série. Bom, esses comentários aqui eu já tinha feito, e aqui eu tenho o resultado da decomposição de série aditiva. Nesse primeiro quadro, primeiro painel, eu tenho a minha série. No segundo painel, eu tenho a estimativa de tendência. No terceiro, eu tenho a estimativa da sazonalidade. Ela abrange todo o período. A tendência, eu sempre perco algumas observações no início, algumas observações no final, porque a minha janelinha de médias móveis ela vai caminhando ao longo do tempo. E tudo que sobra é componente aleatório. Isso nos dá uma ideia do comportamento da série sem o efeito da tendência e da sazonalidade. Segundo exemplo, das vendas mensais na loja de souvenir lá na Austrália. Aqui eu tenho um comportamento, ele é multiplicativo ao longo do tempo, eu tenho que utilizar um procedimento multiplicativo. Então, o meu nível ele aumenta, mas a minha variabilidade, além de aumentar, ela aumenta de uma forma multiplicativa. Então, os comentários eu já tinha feito, e essa seria a decomposição da minha série.
eu tenho a série original, eu tenho a série com tendência, então isso aqui está sendo suavizado, esse comportamento. A média móvel serve para suavizar esses picos, ou essa variação sazonal. Eu tenho o meu componente sazonal, essa componente sazonal, ela se mantém ao longo do tempo, e tenho também a porção, ela é aleatória, tudo que sobrou da minha decomposição. Então, nisso eu consigo ter uma ideia do comportamento da minha série, separando esses termos. Como eu falei para vocês, tendência e o meu termo aleatório não vai estar disponível para as primeiras e últimas observações, porque minha janelinha ela vai caminhando ao longo do tempo. A minha tendência ela pode suavizar demais alguns comportamentos abruptos nos dados. A componente sazonal ela repete ao longo do tempo, só que isso não pode não ser muito válido para uma série, principalmente se eu tenho uma série muito longa. O comportamento sazonal ele pode ter uma variação de padrão ao longo do tempo. E também posso ter alguns valores que vão influenciar essa minha série. Aí ele não seria robusto. Tem outros procedimentos. Uma alternativa é a decomposição sazonal, está dentro dessa função do R chamada STL, e decomposição pelo método Loess. É um método utilizado para avaliar comportamentos não lineares. E aí algumas diferenças. A componente sazonal ela pode variar ao longo do tempo, essa taxa de mudança a gente controla. A suavização da tendência ela também pode ser controlada. Eu posso carregar a informação maior do dado no ponto, abrir uma janela maior ou menor. E também eu tenho opções que são robustas a outliers, que não seja tanto afetado por observações atípicas. Embora a gente não vai ver esses exemplos de observações atípicas. Um ponto, ela não vai comportar decomposição multiplicativa diretamente. Então, a gente precisaria fazer, por exemplo, uma transformação, digamos, uma transformação log. Então, considere essa série aqui. Índice de pedidos de equipamentos elétricos na zona do euro. São dados normalizados, tal, e o valor de 100 corresponde ao ano de 1995. Aí a gente observa uma certa queda que estaria correspondendo, sendo reflexo da crise de 2008, e tem esse comportamento. Bom, essa minha série ela não é monótona ao longo do tempo, tem uma sazonalidade, ela é aditiva, mais ou menos constante ao longo do período, cada tempo. E aí eu vou utilizar decomposição considerando dois ajustes. Um ajuste, a minha tendência ela vai ser mais flexível do que o outro, e a componente sazonal ela vai ser periódica, ou seja, ela não está mudando ao longo do tempo. Num ajuste eu vou permitir que a sazonalidade ela mude ao longo do tempo, e no outro ajuste, não. Não vou entrar em detalhes de especificação dos modelos, de como a gente faz isso. A gente tem os materiais complementares, se alguém tiver interesse, pode olhar. Então, aqui eu tenho os dois ajustes, o ajuste 1 e o ajuste 2. Neste caso, a gente não observa muita diferença, mas eu posso alterar os parâmetros da minha função para ter um comportamento mais ou menos suave ao longo do tempo. Mas notem que eu tenho estimativa de todo o período, diferente da decomposição por médias móveis. E aí, para o primeiro ajuste, e a sazonalidade ela é flexível, a gente não observa uma mudança muito abrupta da sazonalidade, mas ela está mudando lentamente ao longo do tempo, dá para ver por esses picos aqui. Notem, a sazonalidade ela está mudando e mudando de forma lenta ao longo do tempo. Eu tenho um comportamento de tendência. Esse comportamento de tendência ele estaria suavizando essa minha curva. E tenho também um comportamento do termo de erro, seu reminder aqui. É simplesmente o que está sobrando. Eu vou assumir que ele é aleatório. Na verdade, essa análise ela pode ser um pouquinho subjetiva, mas parece que não tem um padrão muito claro dos meus erros estarem muito mais concentrados numa porção ou outra. E esse é da sazonalidade fixa. Aí eu poderia comparar
o termo de erro, tudo ele é não explicado pelo meu modelo. Dependendo da série específica, eu posso ter uma ideia de se a minha série ela tem um comportamento sazonal, ele se mantém fixo ao longo do tempo ou não. Então, essa é uma forma exploratória da gente conhecer o comportamento da nossa série e utilizar métodos de decomposição. O terceiro ponto... Se você me permite... Claro. Embora os colegas falaram que você parcialmente já contemplou os comentários deles, eu acho que valeria a pena explorar um pouquinho mais essa ideia, né? Os colegas estão comentando aqui a respeito desses componentes, né, com qual você decompõe a série. E, por exemplo, um componente poderia ter mais de um elemento. Uma trend poderia ser composta por mais do que um elemento, uma sazonalidade ter mais de um padrão de sazonalidade. Isso é possível? Eu dei uma resposta rápida que vai ficando cada vez mais difícil identificar, etc., né? E a outra é que você pode assumir que os erros são independentes, mas não necessariamente eles vão ser independentes mesmo nesse aspecto, né? Você pode tirar a sazonalidade e tendência e ainda ter erros ainda assim correlacionados, né? Então, se você quiser pincelar um pouco essas duas coisas. Pois é. Não, de fato, porque a gente está fazendo uma decomposição da nossa série, considerando tendência e sazonalidade, por médias móveis ou por uma regressão local, mas o comportamento da nossa série, o processo gerador dela, pode ser um pouco mais complicado do que o método que a gente está utilizando consegue dar conta. Então, de fato, esses nossos termos de erro, eles podem ser correlacionados, podem apresentar um determinado padrão, e a gente precisaria de algum procedimento mais sofisticado para lidar com esse tipo de dado. Tendência... a nossa série, né, respondendo a primeira pergunta, ela pode depender de outras séries, né, não ser um processo totalmente independente. Esse comportamento da tendência ele pode ser bem complicado também. Ele pode não ser muito regular ao longo do tempo. Por exemplo, esse dado de pedidos ou de produção de equipamentos elétricos pode estar influenciado por uma série de outros fatores. E aí modelar essas componentes pode não ser uma tarefa tão simples. Utilizando apenas... tudo que a gente está fazendo aqui é decomposição da série, posteriormente para a edição, é considerando informação da própria série, no sentido de que ela tem que ser um processo autocontido e nos dá toda a informação sobre todo o comportamento dela. Isso pode não ser muito fácil da gente lidar. E a sazonalidade, sim, a sazonalidade ela pode mudar ao longo do tempo, porque eu vou ter outros fatores que estão influenciando esse comportamento. Por exemplo, as demandas aqui, as crises econômicas e uma série de outras condições. Acho que é nessa linha a pergunta. Sim, Padilha. Porque as séries não são fáceis, né? As séries reais, né? Tanto em ciências naturais, meteorológicas, quanto ciências econômicas, né? Então, certamente, esse modelo idealizado da decomposição, na prática, ele não é tão imediatamente ajustável a problemas complexos, né? Então, acho que a pergunta ia um pouco nessa direção. Mas obrigado, Padilha, podemos seguir. E se os colegas, se alguma coisa ficou em aberto ainda, por favor, mandem no chat lá que eu transfiro para o professor Padilha. Isso, esses pontos eles servem muito como exploratórios. Para problemas mais no mundo real, a gente precisa de modelos bem mais estruturados. De repente, até carregando uma informação adicional e não é contida pela própria série. Vou comentar brevemente sobre o método de Holt-Winters. Eles têm a ver um pouco com essa questão da decomposição que a gente falou, e é um método que geralmente funciona bem para alguns problemas. E esse método ele pode ser aplicado para séries que tenham tendência e tenham variação sazonal. Tem toda uma discussão nos próximos slides de construção do método, mas vou tentar passar uma ideia geral. Então, basicamente, imagine que a cada tempo, dado minhas observações mensais, eu tenha
tendência, eu tenho a tendência, eu tenho o nível da minha série e tenho índice sazonal, sazonalidade estimada a cada tempo. Note que aqui a gente tem uma decomposição semelhante com ela que a gente acabou de discutir. Ou seja, o meu T, ele será um aumento ou redução esperada por mês no nível atual da minha série. Então, se dado o meu tempo T, esses componentes eles são estimados, eles são conhecidos nos tempos passados, após eu estimar ou observar a minha série no tempo T, eu consigo atualizar esses parâmetros ou esses... Aí não são exatamente parâmetros, mas eu consigo atualizar esses índices. Eu vou ter parâmetros que, de fato, vão estar relacionados com os índices. E essa atualização é feita por um método chamado de deslizamento exponencial, que deve ser conhecido de muitos. Eu não vou fazer a construção desse deslizamento exponencial simples, método de Holt, P-series com tendência, método de Holt-Winters, P-series com tendência e sazonalidade. Vou partir já do método de Holt-Winters, ele vai ser aplicável tanto P-series com tendência e variação sazonal, e tem alguns casos particulares. Bom, se a minha variação sazonal ela for multiplicativa, essas são as minhas equações de atualização ou de recorrência, essas minhas formas. Eu vou ter parâmetros alfa, que vão estar relacionados com o nível da série. Eu vou ter parâmetros beta, que estão relacionados com a tendência da série. E eu vou ter parâmetros que vão estar associados. Vou ter um parâmetro que vai estar associado com a componente sazonal. Então, basicamente, eu vou dando pesos para porções observadas PTAs. Eu vou tentar tornar claro esses pesos para alguns casos mais específicos posteriormente. Então, se eu tenho sazonalidade multiplicativa, essas são as fórmulas de atualização. Então, aqui, multiplicativa, a gente vai ter uma divisão da mesma forma, e lá na decomposição a gente viu uma razão. E aí, esses métodos, eles são muito utilizados, esses métodos de alisamento exponencial, na verdade, eles correspondem a uma classe bem grande de métodos para fazer predição. Então, a minha predição a períodos à frente, então, se A igual a 1 é o próximo passo, então, se eu estou, digamos, em agosto, o próximo passo para A igual a 1 seria setembro e por aí vai, é dado por essa expressão aqui. Eu pego o nível da minha série, vejo quantos períodos para frente eu estou querendo fazer a minha predição. Então, a minha tendência ela vai ser multiplicada aqui. E eu tenho que considerar o meu nível sazonal. E o meu nível sazonal está aparecendo de uma forma multiplicativa. Eu tenho uma sazonalidade multiplicativa. Então, por isso eu tenho essa expressão. Eu acho que faz sentido. É o nível, mais o quanto está aumentando a minha tendência em relação aos meus períodos de tempo, vezes o meu nível sazonal. Se eu tenho uma sazonalidade aditiva, essas são as minhas fórmulas de atualização, os parâmetros, tanto para o nível quanto para a sazonalidade. Aí notem, eu tenho simplesmente diferenças. E esse parâmetro gama vai controlar essa dependência, a dependência do que eu estou observando no período anterior. E note que a gente chama de uma defasagem, estou com dados mensais, por isso é T ou A12. Então, se eu estou em dezembro desse ano, eu levo em consideração dezembro do ano passado para dar essa estimativa. E aí, as minhas previsões a períodos à frente é dado simplesmente por essa soma. Então, eu tenho um nível, eu tenho a tendência, novamente, eu tenho que considerar a períodos. Eu vou ter estimativa tanto para 1 mês, 2 meses, 3 meses e por aí vai. Tudo isso somado a meu componente da sazonalidade. Por isso, eu tenho os meus índices K. Então, por esse método, eu consigo trabalhar tanto com sazonalidade aditiva quanto com sazonalidade multiplicativa, fazer predições para frente, considerando esses parâmetros aqui, alfa, beta, deixa eu voltar aqui,
alfa, beta e gama, relacionados ao meu nível, a tendência e a sazonalidade. E tudo isso, esses parâmetros, eles são construídos com base sempre nas minhas observações anteriores. Então, o nível, estou ali um passo, e para o componente sazonal, neste caso, como eu tenho dados mensais, eu pego 12 PTs. Esses parâmetros, eles são dados no intervalo 0,1. Para alguns métodos, eu posso ter algumas restrições nesses parâmetros, para as coisas funcionarem direito. Eles são baseados minimizando soma de quadrados de erros de previsão. Então, basicamente, eu pego a série observada, vejo o valor predito pelo meu método, calculo uma diferença, elevo isso ao quadrado, esse vai ser o meu erro de predição, e minimizo esse erro. Então, basicamente, eles são construídos de forma que tenha o menor erro. Um caso particular, se eu não tenho variação sazonal, essas são as minhas fórmulas de atualização. Eu só enfatizo novamente que está dependendo sempre, o meu nível está dependendo do nível anterior, da tendência anterior. Aqui eu tenho uma tendência, né? Por isso ele é atualizado com base na tendência que a gente está estimando. E a tendência, ela é baseada no nível e baseada nas estimativas de tendência que a gente vai carregando ao longo do tempo. E se eu não tenho componente de sazonalidade, né? Se eu tenho apenas variação sazonal ainda, eu vou ter o meu nível da série mais ou menos a minha tendência. Se eu tenho, além de... Se eu não tenho, né, nem a variação sazonal, neste caso eu estou falando aqui, então ele só soma a tendência no nível, e também não tenho tendência, não preciso estimar meu componente de tendência, então eu tenho uma média que ela estaria fixa ao longo do tempo, e este é um caso particular chamado de alisamento exponencial simples. E o meu nível é o valor da minha série, um peso, vezes esse 1 menos alfa, esse 1 menos o peso, complementar desse peso, o nível do passo anterior. Se a gente fizer trabalhar nessa expressão, aqui eu vou ter um alfa, ZT vai aparecer um alfa quadrado, alfa ao cubo, ZT, alfa quadrado, ZT menos 1, alfa ao cubo, ZT menos 2, e por aí vai. É o método de alisamento exponencial simples. Então, a gente vai dando peso para as minhas observações passadas, e a previsão no tempo t, neste caso aqui, né, para o tempo t mais 1, ela vai ser uma média ponderada da observação no tempo t, e as observações passadas. Então, esse é o método de Coate-Winters. Ele está baseado nessa consideração da separação entre tendência, nível e sazonalidade. Aí eu vou mostrar você me permite? Oi? Claro. Então, deixa eu pegar aqui para a gente reforçar o conceito, né? Basicamente, você está ponderando o passado. Né? Essa é a ideia. Do passado. É uma ponderação do passado feita de alguma maneira. Uhum. E aí a Raíza quer tirar uma dúvida aqui com você, é o seguinte: quando você está falando de nível nas fórmulas, você está falando de um nível constante ou você está falando dos valores de tendência? Não, o nível está dependendo do T. Ele é basicamente uma média que a gente tem a cada período de T. Então, a tendência vai subindo, né? Isso, vai subindo, vai descendo. A tendência, ela vai estar relacionada com a diferença do nível anterior para o nível atual. Tudo bem, espero que ficou claro, Raíza. Qualquer coisa, volta a falar com a gente. Eu tenho uma questão mais geral aqui do Joelan, que eu vou deixar mais para o fundo das suas discussões, porque é uma questão um pouco mais abrangente, e podemos seguir. Obrigado, Padilha. Então, tá certo. Vou pegar um outro exemplo, esse é um exemplo bem famoso na literatura, de dados mensais de passageiros em linhas aéreas internacionais nos Estados Unidos, nessa janela de tempo, 1949 e 1960. E a gente observa uma tendência e um comportamento sazonal bem claro e bem regular ao longo do tempo. Então, ele vai se repetindo, tem picos marcados e tem uma variabilidade, ela vai aumentando. Aí eu tenho os valores preditos e observados, eu estou com uma sazonalidade, ela é multiplicativa.
E não tem os valores iniciais aí, né, porque o meu processo, assim como com a decomposição, os métodos de decomposição, e não tenho as observações para o início da minha série. Dá para ver que ele está acompanhando muito bem a minha série. E com base nisso, eu consigo fazer também as predições. Neste caso, para 12 passos, que corresponde a um ano. Aí eu tenho limites de confiança de 95%, é dado por essa linha azul, e a linha vermelha corresponde aos valores preditos. E aí eu tenho uma amplitude que, obviamente, ela vai ser maior do que essa, porque eu tenho uma sazonalidade e ela é aditiva. Um segundo exemplo, e aí eu preciso dizer, né, na minha função, eu estou trabalhando com sazonalidade aditiva. Alguns problemas podem não ser muito claros, eu posso fazer tanto aditiva quanto multiplicativa e ver qual dos dois me dá resultados melhores. Aí eu tenho totais mensais de mortes por acidente nos Estados Unidos, nessa janela de tempo, 1973 a 1978. E tem um comportamento que parece aditivo. Eu não vejo um aumento, uma diminuição, uma sazonalidade, uma variação no eixo do Y, das mortes, e estaria dependendo do tempo. Aí eu tenho as estimativas. É uma janela de tempo menor, e dá para ver bem, e para esse primeiro período eu não vou ter as minhas observações. Então, aqui eu não tenho componentes P-12 para eu utilizar na minha predição, eu não tenho disponível esses componentes, por isso eu não tenho valores preditos para essa janelinha de tempo. E começa em 73, então eu tenho os valores preditos naturalmente a partir de 74. E esse é o comportamento que eu observo. Predito e observado. E eu também tenho as predições, tem valores observados, de fato, para 6 passos, ou nos primeiros 6 meses de 1979. Então, aqui, eu estou mostrando o produto do meu método. Então, essas aqui são as estimativas pontuais, tá aqui nessa linha. Estão ligadas por linhas, né? Eu tenho limite superior, limite inferior de confiança de 95%, e eu tenho os valores observados. Naturalmente, se eu estou utilizando um método como esse, eu posso calcular os erros para essas predições e utilizar o meu método e me retorne os menores erros. No final da nossa discussão, eu falo brevemente sobre esse ponto. Então, isso eu ia falar para vocês dos modelos do método de Roth-Winters de predição. E vai me servir tanto para a sazonalidade estar aumentando ao longo do tempo, ou seja, multiplicativa, quanto para a sazonalidade ela se mantém constante ao longo do tempo, ou seja, aditiva. Aí, se não tiver mais considerações, eu vou entrar no último ponto da discussão, que são os modelos ALIMA e modelos ALIMA sazonais. Padilha, eu vou te pedir licença, então. Né? Então, há um comentário aqui, que é sempre uma pergunta, né? Interessante e de resposta não trivial, mas vale algum comentário. Até onde a gente pode ir com as predições, então, na série? Né? É uma pergunta bem colocada aqui pela Andresa. Quanto à frente, né? Quantos anos ou quantas unidades de tempo à frente, né? Pois é, né, Paulo? Acho que essa pergunta ela depende de muita coisa. Difícil uma resposta, sempre uma pergunta difícil, né? Pois é, né? Depende se a gente tem razões para assumir que o nosso processo ele vai continuar regular com base no que a gente observou. Porque a gente espera que o nosso processo ele tenha uma certa regularidade no tempo. E pode ser que por algum motivo isso se quebre. E aí, tudo que a gente observou no passado não vale mais porque a gente está pensando no futuro. Né? Vai depender se a gente tem um comportamento muito marcado também, ou um comportamento previsível. Se é um comportamento completamente irregular, não tem muito que dá para fazer. Mas é uma pergunta bem difícil mesmo. O que a gente espera é que quanto menor for a janela de tempo, o horizonte de predição, como a gente fala,
melhor vai ser a nossa perdição, menor vai ser o nosso erro, menor vai ser a nossa incerteza. E quanto mais a gente se distancia do nosso tempo atual, do presente, mais incerteza a gente vai ter. E aí a incerteza ela pode ser tão grande que pode ser até não muito útil. Aquele nosso intervalo, a nossa estimativa ali. Mas é difícil responder. Quanto mais estrutura, quanto mais conhecimento que você tem de estabilidade do processo, né, quanto mais estrutura, quanto mais bem comportado é o fenômeno, mais à frente você consegue ir. Se você me permite, né, você não está entrando, não é o objetivo aqui entrar em detalhes sobre erros de predição, né, mas isso tudo vai impactar. Se você tiver um processo mais errático, você vai ter um erro de predição mais amplo e a utilidade da predição se perde rapidamente. Se o processo é mais bem comportado, o erro de predição ele fica num universo, numa faixa menor, e aí você pode ir um pouquinho mais à frente. Então, tem que fazer para ver. E a outra é a questão que o João estava falando aqui de uma série, imagina uma série simples, como você falou, com tendência e tudo, né? E a questão é como identificar se realmente ela é independente do tempo. Como que você fala, então, se tem uma série que depende aqui do tempo ou não? É só um modelo de regressão. Você quer fazer algum comentário assim? A gente não vai entrar nesse mérito, mas existe bastante teste desenvolvido para ver se a gente tem série com tendência, se a nossa série, de fato, ela é estacionária, um conceito que eu vou comentar daqui a pouquinho, se a gente tem alguma variabilidade não constante. A gente não, como a gente tem apenas uma única observação do nosso processo, não é uma tarefa muito fácil. E esses testes todos, eles podem dar resultados meio conflitantes. Então, não é uma tarefa simples como a gente tem digamos, um modelo de regressão, a gente empresta a informação, digamos, de outras variáveis. Aí, geralmente, a gente está meio sozinho, está com um processo e só. Salvo, né, algumas situações, se você tem outras séries, você tenta relacionar. Né, mas, geralmente, você tem informação da própria série observada até determinado ponto. Dentro tudo isso a gente chama de realização do nosso processo dentro de uma infinidade de possíveis caminhos ou trajetórias que o nosso processo ele pode ter ao longo do tempo. Então, não é uma tarefa fácil. Você falou de pontos de quebra, etc. O Rodrigo fez aqui uma coisa que, se eu entendi corretamente, é mais um comentário reforçando o que você falou do que exatamente uma pergunta, né? Mas que com esse cenário atual que a gente vive, várias séries, por exemplo, de vendas no comércio ou de alguns itens, podem estar apresentando mudanças de regime ou pontos de quebra mais dramáticos nesse período que nós estamos passando, né? E alguns até surpreendendo, né? Tem tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, certamente, a análise de algumas séries daqui para frente, olhando o que aconteceu, vão identificar mudanças de padrão em alguns itens, né? Isso. Você tem toda uma área que busca a identificação dessas quebras estruturais dentro do processo, se tem mudança ou não. Nessa série eu falei de exemplo dos equipamentos elétricos, tem uma certa quebra ali, que está correspondendo a deixa eu voltar rapidamente. Aí, né? Teve uma crise econômica que afetou, digamos, o mundo todo, e teve uma queda muito grande da produção. Potencial quebra, né? Isso, uma potencial quebra. E aí levou um bom tempo para se recuperar e voltar ao nível anterior. De fato, daí já é um outro mundo. Mas é isso, Padilha, seguimos em frente. Obrigado aos colegas aí, os comentários também legais. Ótimo. Então, eu vou comentar brevemente agora, nessa segunda parte, sobre alguns modelos ARIM, modelos sazonais. Vamos ver até onde a gente consegue ir na discussão. Mas são um outro enfoque para a predição de séries temporais. Aqui está dentro do que se chama de metodologia Botkin-Jenkins. Então, enquanto o método de Rotwinters está se baseando na dispersão de tendência e sazonalidade dos dados, aí eu preferi fazer essa ordem de apresentação de decomposição, o método de Rotwinters pegou a Lima, eu acho que é uma sequência interessante. Quando a gente está falando dos modelos ARIM, a gente está buscando descrever o que a gente chama de autocorrelação.
Então, inicialmente, eu falei de correlação entre duas variáveis aleatórias, e agora eu vou discutir com vocês brevemente o que é o conceito de autocorrelação, ou autocorrelação e autocorrelação parcial. Só que antes disso, tem dois outros conceitos bem importantes, que são de estacionariedade e diferenciação de séries temporais. Eu vou discutir brevemente. O que é uma série estacionária? É um conceito que aparece o tempo todo, e eu falei, já usei ele em algum momento, mas eu não descrevi de uma forma um pouco mais precisa. Bom, tem uma definição bem formal do que é estacionariedade, dentro de uma série, dentro de um processo, mas basicamente uma série estacionária é aquela cujas propriedades não dependem do tempo no qual a série é observada. Se eu tenho uma série com tendência, uma série sazonal, elas não são estacionárias, elas estão dependendo do tempo. A média é a função do tempo, eu tenho uma variabilidade e também a função do tempo. Então, vamos considerar como base o que a gente chama de ruído branco ou sequência aleatória. Aqui eu estou com um caso particular, que é uma normal, 0 e sigma2, variância constante. Essa é uma série estacionária. A média não depende do tempo, é tudo zero, a variância também não depende do tempo. Aqui tem uma definição um pouquinho mais técnica do que é estacionariedade. E vai ser um conceito bastante importante para quando a gente fala dos modelos da classe Riemann. A gente pega estacionariedade, uma versão fraca de estacionariedade, que está relacionada com média e variância. Tem um outro processo, que chama-se de processo estocástico, que seria uma coleção de variáveis aleatórias, medida no conjunto de tempo, chamado de passeio aleatório. E aí eu vou fazer um gancho com séries com tendência que eu mostrei para vocês lá no começo. Esse passeio aleatório, ele é feito dessa forma. ZT, a minha observação no tempo t, ou a minha variável, né? Isso aqui é variável aleatória ainda, no tempo t, é igual a minha variável no tempo t menos 1, mais o meu termo de erro. Passeios aleatórios, eles são muito usados para dados não estacionários, principalmente em finanças, tá? Dados econômicos. Eles apresentam um comportamento bem típico. E são esses dois aqui, que eu vou tentar ilustrar numa figura posteriormente. Eu tenho longos períodos de tendência positiva ou negativa, eu tenho comportamento bem errático, vamos dizer assim, e eu tenho mudanças repetidas e imprevisíveis na direção. Muitos dados econômicos, por exemplo, dados de ações, eles seguem um comportamento como processos passeios aleatórios. Pela sua natureza, as predições são dadas pela última observação. Então, eles são tão imprevisíveis que o melhor que a gente pode fazer é considerar o tempo atual para dizer o futuro. Porque tudo que está acontecendo no passado não determina, não ajuda em nada a determinar o que acontece no futuro. Para tornar o processo estacionário, a gente toma diferenças. E diferenças é algo que a gente vai utilizar bastante dentro dessa modelagem de séries temporais, para tornar o nosso processo estacionário. Então, eu tenho um processo, a gente pode mostrar que isso aqui tem uma média e está explodindo, uma variância também. E a minha série diferenciada, esse WT, que vai aparecer posteriormente, ele é dado pelo ZT menos o ZT menos 1. Então, vamos lá. Aí eu tenho dois exemplos simulados de passeio aleatório. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando 500 observações, então são 500 valores de uma distribuição normal, estou fazendo uma soma acumulada. É basicamente o que ele está fazendo aqui. Ó. Eu parto de um zero, que é um termo, simplesmente o meu termo aleatório, nesse caso eu estou gerando normal, 0, 1, e vou somando os erros. Eu tenho dois padrões, duas realizações do meu processo. O primeiro, eu observei uma série recente, essa é a minha série diferenciada, então ela tem uma média 0, isso aqui é estacionário. Eu tenho uma média que não depende do tempo e uma variância que não depende do tempo. Aí a minha variabilidade está dependendo do tempo. Olha. E eu tenho uma outra realização do meu processo, um outro Z. Eu tenho um comportamento errático, olha, eu tenho um comportamento que diminui, depois ele aumenta, diminui, ele fica zigue-zagueando, assim, para essas 500 observações. E eu tenho a minha série diferenciada, tomando diferença do tempo t para o tempo t menos 1. Tem uma série, ela tem uma certa tendência aqui. Então é comum observar esse comportamento.
Agora, imagine que eu tenho uma série que tem tendência, então ela é minha série de produção, e é uma série com tendência, ela tem um comportamento muito mais comportado do que esse, mas eu posso observar se eu tenho uma média ali positiva e aí vai aumentando ao longo do tempo, uma certa flutuação aleatória, eu posso observar uma série com tendência, uma coisa mais ou menos monótona. Aí eu fiz uma pequena simulação para vocês para calcular a correlação desses dois processos. Esses aqui, por exemplo, essa é uma realização, peguei um X, estou chamando desse primeiro Z, e um Y, esse é esse meu segundo Z. Então eu peguei esse processo, ZT igual a ZT-1 mais EYT, gerei o meu EYT de uma normal 0,1, 250 observações para cada processo, então isso é equivalente àquela série com tendência, só ao invés de ser uma série com tendência, eu estou gerando de um passeio aleatório, e tem um total 1000. Repeti isso 1000 vezes. Aí eu estou mostrando apenas os resultados para cada uma das simulações, cada uma dos 1000 pares de séries, eu estou calculando a correlação, eu dei um core.test, então eu tenho a estatística da correlação de Pearson estimada, eu tenho a minha estatística de teste, é o meu T, eu tenho o valor P, e fiz uma pequena tabelinha, um gráfico mostrando a frequência de vezes e o valor P ele foi significativo. Aí eu tenho o histograma da correlação, é uma medida entre -1 e 1. Lembrando, eu estou comparando os processos estocásticos para os quais as medidas de correlação elas não estão medindo, de fato, a associação entre as minhas duas quantidades. Mas imagina que eu estou fazendo isso. Essas duas linhas de referência, eu simplesmente inverti a estatística de teste, considerando o tamanho 250, comparei com a distribuição T, o quantio da distribuição T, e estou vendo a partir de quanto ele vai ser significativo. É basicamente isso. Então, todo mundo que está daqui para A é significativo, todo mundo que está daqui para A é significativo, e todo mundo que está nesse intervalo não é. Se eu não me engano, isso é 0,08. Aí eu inverti a conta e cheguei na correlação significativa. A estatística de teste é a mesma coisa. Se eu tenho N muito grande, isso aqui vai ser em torno de 1,96. Aí é 1,96 alguma coisa, 1,964, se não me engano. E essas duas linhas representam os limites de significância ao nível de 5% da minha taxa de erro tipo 1. Todo mundo que está à direita é significativo, todo mundo que está à esquerda é significativo. Aí eu estou fazendo um gráfico do valor de P, em pontinhos, 10.000 simulações, separei em cores, todo mundo que está desse azul é significativo, todo mundo que está nessa cor parecida com vermelho, marrom, sei lá, é não significativo, ao nível de 5%. E eu fiz uma pequena... Eu estou fazendo uma tabelinha comparando resultados de P menor do que 5%, resultado de P maior do que 5%, foi 86%, e de P menor do que maior do que 5%, 14%. Então, eu estou pegando dois processos que são completamente independentes no meu mecanismo gerador. E mesmo assim, em 86% das vezes, eu observo uma correlação estatisticamente significativa. A questão toda, e essa não é, como eu mostrei para vocês, não é a forma correta de ver se esses dois processos eles estão relacionados. Existe toda uma área dentro de séries temporais e ver se dois processos eles estão relacionados. O pessoal chama isso de co-integração, se eles são integrados numa certa diferença, quando a gente torna eles estacionários. Mas isso já é uma discussão um pouco mais técnica. E eu tenho os resumos. Eu estou mostrando a estatística T em valores absolutos, então a média dela foi 8,80. Lembrando, acima de 1,96 isso seria significativo. Para valores dela, sem considerar o sinal, vai de menos 54 até mais 44, mais 45, então tem uma variação bem grande. O valor P, e a correlação? Essa segunda linha está errada, mas essa primeira aqui importa. Eu repeti o de cima, é a correlação, aí eu só tenho uma linha, que é o R. A correlação em absoluto, a minha média foi de 0,42,
Então, se eu pegar a parte negativa, tirar o sinal, e a parte positiva, tirar o sinal, e a parte positiva eu tenho a média de 0,42 de correlação, aqui saiu um erro, eu não tenho um valor entre menos 1 e 1. Mas isso aqui dá perto de 0, eu lembro. E valor P, o meu terceiro quartil para o valor P é 0,001. Ou seja, eu tenho um tamanho amostral de 250, e não é um número muito grande para uma série temporal. E o terceiro quartil está me dividindo a amostra em 75%, é esse valor aqui, ó. Então, eu tenho um valor P altamente significativo para 75%. E quantos deles são menor do que 5%? 86,2%. Se eu repito isso para um tamanho amostral de 500, ao invés de 250, isso passa para 89%. À medida que eu aumento o tamanho amostral, mais significativo, mais proporção de séries correlacionadas eu vou observar, mesmo gerando de processos completamente independentes. Bom, esses valores aqui têm alguma justificativa teórica, um certo detalhamento, né? E, naturalmente, a gente não vai entrar no mérito. Mas tudo isso é para dizer que eu consigo observar correlações, e tudo isso aqui são correlações espúrias. E, de fato, elas não estão medindo uma associação entre esses dois meus processos e são gerados de forma completamente independente. Então, para a gente ter um pouquinho de cuidado quando vai relacionar séries utilizando procedimentos usuais. Bom, aí a gente utiliza, tem uma medida de autocorrelação para a minha série, só que essa minha autocorrelação, ela está medindo simplesmente a associação entre os valores da minha série e valores da minha série valores defasados da minha série. Então, esse coeficiente de autocorrelação, a gente chama de autocorrelação parcial, ou FAP, da minha função de autocorrelação, ele é uma série de coeficientes, então, para cada tempo, para cada defasagem, a gente chama, eu vou ter um valor, R1 vai medir a relação entre ZT e ZT-1, ou seja, se eu tenho dados mensais, diferença de um mês, R2, ZT e ZT-2, e por aí vai. Aí eu tenho a expressão do meu coeficiente, mas basicamente os meus pares de observações, eles não são dados por duas variáveis aleatórias. São dados por duas observações dentro da minha própria série. Essa é a minha autocorrelação. E tem uma outra medida que vai ser bastante importante para a gente, que é a autocorrelação parcial. Essas duas medidas, tanto a autocorrelação quanto a autocorrelação parcial, elas vão servir para a gente identificar o processo. E a autocorrelação parcial, ela simplesmente vai eliminar o efeito de tudo que está no meio do caminho. Então, a autocorrelação parcial, ela vai, de ordem A, ela vai avaliar a correlação entre ZT e ZT menos A, removendo tudo que está no meio do caminho. Por exemplo, entre ZT e ZT-2, removendo ZT-1. ZT e ZT-3, removendo e tem ZT-1 e ZT-2. Isso é para ver se a minha série ela está dependendo da observação no tempo passado, quando eu condiciono no que eu observei da minha série até determinado ponto. Vou tentar esclarecer isso daqui a pouco. Então, essa é a figura do meu gráfico. Por uma série Z aleatória, que eu tenho esse comportamento, e não tem correlação nenhuma. Então, no tempo T, ele não depende de T-1, não depende de T-2, e por aí vai. Não tem correlação. E se eu não tenho correlação, eu não tenho também correlação parcial. Esses dois são limites, essas linhas azuis são limites de confiança. Se eu tenho um passeio aleatório, eu tenho uma dependência muito forte da minha série. Essa dependência, essa autocorrelação, ela vai indo para zero muito lentamente. Séries com tendência têm esse comportamento. Porque no tempo T, ele depende fortemente de T-1. E se ele depende de T-1, ele depende de T-2. Cada vez menos, mas ele depende. E a autocorrelação parcial ela tem apenas um pico, porque ela está dependendo apenas da observação passada. Então, a gente vai utilizar essas duas figuras, esses dois gráficos, para tentar identificar o processo do meu
meu processo gerador dos meus dados ou da minha série. Vou tentar esclarecer uns processos que a gente está vendo. Talvez vocês tenham ouvido falar dos modelos autorregressivos ou uma autorregressão. Como que acontece? Numa análise de regressão múltipla, regressão linear, a gente faz a nossa resposta em função dos nossos preditores, ou de uma combinação linear deles. Digamos, é um y igual a um beta 0, mais um beta 1x1, mais um beta 2x2 e por aí vai. No modelo autorregressivo, a gente faz a mesma coisa, só que os nossos preditores são os valores passados da minha resposta. E a questão toda vai ser quando eu paro. Então, se ele está dependendo, o dado de agosto está dependendo do dado de julho, além do dado de julho, ele depende do dado de junho, de maio e por aí vai. Essa ordem de dependência, ou esse real, ele é esse P, que a gente chama processo autorregressivo de ordem P. Ele é dado para essa expressão aqui. Então, o ZT, no tempo atual, ele depende da observação no tempo T-1. Eu tenho dado mensal do mês anterior, 2 meses, por aí vai, até P meses passado. E o meu YT é o meu termo de erro. Aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. Um processo autorregressivo de ordem 1 e outro regressivo de ordem 2 com esses coeficientes. Eles têm média 0, estou gerando eles com uma média 0, sem um nível, né, um nível e uma constante, e eles têm esse comportamento, e são processos que são estacionários, dada essa configuração. Esses que eu estou gerando. Esse é o processo autorregressivo de ordem 1. Eu tenho coeficiente negativo, por isso a minha correlação fica alternando. Eu tenho valores positivos e valores negativos. Eu tenho uma associação positiva para um tempo, negativa para um tempo, desculpe, positiva para 2, negativa para 3, por aí vai, ele fica aumentando, ele fica alternando. E a autocorrelação parcial, como ele está dependendo apenas da última observação, eu tenho apenas um pico aqui. O regressivo de ordem 2, eu vou ter um padrão oscilatório aqui, dentro da minha função de autocorrelação. Eu tenho coeficiente positivo e negativo, então ele está oscilando. E a minha autocorrelação parcial eu tenho 2 picos. Ele está dependendo de ZT-1. Aí a minha pergunta é, quando eu incluo ZT-1 no meu modelo, ele depende de ZT-2? Depende, então eu tenho um pico. Quando eu incluo ZT-2, será que ele depende de ZT-3? Está fora da minha banda de confiança e ele não está dependendo. Porque por construção, ele depende apenas de 2 observações. Quando eu condiciono no efeito dessas 2 variáveis, ZT-1 e ZT-2, ele não depende de ZT-3. Mas ele está correlacionado marginalmente com ZT-3. Porque, obviamente, eu tenho que alinhar 2 observações PTS. A gente tem várias configurações, várias funções características teóricas desse processo. Eu trouxe para vocês apenas do AR1. Para a autocorrelação do processo AR1, ou seja, qualquer dependência que ele carrega do passado, é dado para essa expressão aqui, alfa elevado à minha separação no tempo. Se minha separação no tempo for 0, eu estou com o próprio tempo, então a correlação vai ser 1. Se ela estou com a separação de 1 unidade no tempo, vai ser alfa, 2 unidades vai ser alfa quadrado, por aí vai. Ou seja, a minha dependência no tempo, ela vai se esvaindo para 0. Tem várias restrições para tornar o meu processo estacionário, e eu tenho algumas para o processo autorregressivo de ordem 1 de ordem 2. Quando a gente vai fazer a estimação, o R toma conta dessas quantidades para a gente, mas eu tenho uma dependência, ela vai sendo carregada pelas observações passadas. Agora, uma outra forma de eu modelar uma série temporal é através de processos do tipo médias móveis. Os processos autorregressivos e os processos ou modelos de médias móveis são as bases construtoras do modelo ARIMA. Um modelo de médias móveis, a minha dependência, ela não é nos valores passados da resposta, ele é nos erros
da minha série. E naturalmente eu não observo, mas eu vou fazer a gente faz uma relação com os resíduos, que seria a porção observada. Então a minha série no tempo t, ela é o próprio erro no tempo t, e ela é predita pelo erro do tempo t menos 1, o erro do tempo t menos 2 e por aí vai. Até um determinado ponto, esse e. Existe uma conexão entre modelos de médias móveis e modelos autorrecursivos. Eu posso escrever um modelo autorrecursivo qualquer, desde que ele seja estacionário, para um modelo de médias móveis. E eu também posso escrever um modelo de médias móveis para um modelo autorrecursivo, desde que ele tenha uma certa restrição dos meus parâmetros, e esse meu modelo vai ser chamado de inversível. Isso vai ser muito importante por algumas propriedades matemáticas, e naturalmente a gente não vai entrar nos detalhes, mas eu consigo passar de um processo autorrecursivo, estacionário, para um processo de médias móveis infinito, assim como eu posso passar de um processo de médias móveis dessa ordem para um processo autorrecursivo de ordem infinita. Aí eu tenho dois exemplos de um MA de ordem 1 e um MA de ordem 2. Esse vai ser o comportamento. Notem que visualmente a gente não está conseguindo distinguir muito bem um processo de médias móveis, visualmente, né, de um processo autorrecursivo, mas a gente vai conseguir fazer isso através do gráfico de autocorrelação. No gráfico de autocorrelação, eu vou observar picos, e esses picos eles vão me determinar a ordem da porção de médias móveis. E na autocorrelação parcial, eu vou observar essa oscilação aqui. Se no modelo autorrecursivo eu observo a ordem através da autocorrelação parcial, no modelo de médias móveis eu observo a ordem, determina a ordem, através da função de autocorrelação. Aí, um modelo autorrecursivo de ordem 2, aquele mesmo que a gente viu. Então, eu tenho dois picos aqui, e dentro ele vai oscilando. E essa identificação do processo não é uma tarefa muito fácil. Porque eu tenho uma série finita e processos diferentes podem me retornar estimativas semelhantes, porque eu estou com uma amostra brevemente finita dentro do meu processo. Não vou entrar em detalhes da construção, mas aí a gente tem a função de autocorrelação, fica tudo em função dos parâmetros do nosso modelo, e ela tem um ponto de corte na defasagem E, ou seja, eu vou conseguir identificar a ordem do meu modelo através desse primeiro parágrafo. Então, esses dois processos, eles formam a base dos modelos ARIMA, que a gente vai discutir brevemente na sequência. O que eu falei para vocês até agora? Eu tenho um modelo, eu comentei alguma coisa de diferenciação lá no começo, mas eu mostrei processos autorrecursivos e mostrei processos de médias móveis, e todos eles são estacionários, ou seja, eles são estacionários na média, tem uma média, no caso 0, e eles têm uma variância, ela é constante. Quando a gente está trabalhando com dados sérios na vida real, né, a gente não vai ter uma série que ela é estacionária. Geralmente tem uma série com tendência. E o que a gente faz é tomar diferenças nessa série, uma transformação dela, para tornar nossa série estacionária. Então, ao invés de ter um Z, aí eu estou denotando por W, é simplesmente uma diferença. Então, se eu pego uma diferença na minha série, o meu WT vai ser o ZT menos o ZT menos 1. Isso para remover a tendência. Eu posso tomar uma ou duas diferenças para tornar o meu processo estacionário. Combinando esses dois processos, eu tenho os chamados modelos ARIMA, P, D e E, e essa representação ela vai conseguir modelar uma gama maior de séries e com menos parâmetros do que eu conseguiria considerando modelos apenas autorrecursivos e modelos apenas de médias móveis. Aí eu tenho uma pequena figura, ou os padrões, da minha função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial, mas é basicamente o que eu comentei com vocês. Tem todo um processo de construção de modelo. Lembrando, eu estou com uma modelagem completamente paramétrica. A gente vai estimar as coisas. Não vou entrar em detalhes, mas a gente vai estimar parâmetros do nosso modelo por máxima verossimilhança. Eu tenho suposições sobre meus termos de erro. E tudo isso tem que ser avaliado. Aí eu tenho um roteiro para a construção
do modelo é basicamente plotar os dados, identificar o comportamento da série. Se necessário, transformar os dados. Por exemplo, se tem uma variância, ela aumenta com o tempo. Eu vou precisar estabilizar essa variância, digamos, através de uma transformação box-plot. A variância é meu termo de erro e ela é sumida constante. Se eu tenho dados não estacionários, eu vou precisar tomar diferenças. Aí a gente vai utilizar os gráficos de autocorrelação parcial para identificar a ordem do modelo. Verificar o modelo, utilizar critérios de seleção de modelo. Geralmente o AIC corrigido, ele funciona bem para a seleção de modelos dessa classe. A gente precisa avaliar a autocorrelação dos resíduos. Então, voltando, é importante que se o nosso modelo está capturando todo o comportamento dos dados, a correlação dos nossos resíduos ela seja zero, ou autocorrelação, eles sejam não correlacionados. Se eu não tiver isso, a gente vai precisar fazer uma transformação, alguma modificação do nosso modelo, utilizar um outro procedimento, utilizar algum termo adicional, média móvel, ou um termo adicional autoregressivo e por aí vai. Se tudo estiver indo bem, a gente faz as predições relevantes. Tem vários testes que a gente pode fazer sobre os resíduos. Esse primeiro, o teste de Young-Box, ele está medindo as autocorrelações. Os meus resíduos eles têm que ser não correlacionados. Meus erros eles têm que ser não correlacionados e eu avalio isso com base nos meus resíduos. Então, como hipótese nula, eu tenho as minhas autocorrelações, os meus termos de erro, elas são 0 até uma certa magnitude. N aqui, por exemplo, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E esse teste ele é baseado nos meus resíduos ao quadrado, ele vai seguir uma distribuição igualado assintoticamente. Eu só vou encerrar para vocês, já está dando o meu tempo, nesse exemplo. Então, eu tenho os meus índices de pedidos de equipamentos elétricos, aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. A gente toma uma diferença na série e calcula a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Na função de autocorrelação parcial, eu tenho tais picos, isso vai me sugerir um modelo autorregressivo. Neste caso, eu tenho tais picos em função do modelo autorregressivo de ordem 3. E foi isso que a gente fez. Eu tenho a parte autorregressiva de ordem 3, eu tenho uma diferença e vou testar esse modelo inicial, modelo ARIMA 3, 1, 0. A gente pode ter vários modelos candidatos, calculo o AIC. Neste caso, ele me retornou o menor AIC. Foi esse modelo, 3, 1, 1. E com base nesse modelo, aí estão as minhas estimativas. Eu tenho um termo média móvel, tenho 3 termos autorregressivos, tenho um termo de diferença. Então, basicamente, ele está dependendo de ZT-1, ZT-2, ZT-3 e ZT-4, por conta da diferença. Tem um termo de médias móveis. Eu calculo os resíduos do meu modelo. Parece constante em termos de 0. Está tudo dentro das minhas bandas de confiança. O gráfico normal dos meus resíduos não mostra desvios muito claros da minha normalidade, embora eu poderia, talvez, pensar em um modelo um pouco mais complexo. Quando eu faço o teste de Young-Box, eu tenho uma autocorrelação não significativa para as 20 primeiras, para as 24 primeiras, desculpe, 24 primeiras. Grau de liberdade 20, eu tenho 4 parâmetros aqui no meu modelo. E, por fim, eu consigo fazer as predições. Neste caso, predições 12 passos. Eu tenho uma certa incerteza e vai ser dada por esse intervalo de confiança de 80% e o intervalo de confiança de 95%, essa porção superior. Então, essa seria a finalidade da nossa modelagem. Ajustei o modelo, um modelo paramétrico, identifiquei a ordem dele, cheguei na especificação da ordem do meu modelo, nesse caso está isso com 0. Eu preciso diferenciar para tornar essa série estacionária. E, dado um modelo satisfatório,
dentro das minhas suposições, erro constante, não correlacionado, variância constante, né, média zero, eu consigo fazer as predições. E no caso, essa é a minha banda de confiança de nível 80% e minha banda de confiança de nível 85%. Então, pessoal, acho que já tem pouco tempo. Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem uma dúvida, alguma consideração, a gente tem a outra parte dos slides, vocês podem entrar em contato e a gente tenta esclarecer. Paula? Meu caro José Luiz Padilha, muito obrigado. Eu te dei uma tarefa ingrata, inglória, que é numa área tão importante, mas ao mesmo tempo tão desenvolvida como séries temporais, com tanta coisa, abstrair a essência, e você fez isso, né? Mostrando os componentes, mostrando alguns processos básicos, como o processo de London Walk e os modelos ARIMA, né? O AR1 é sempre uma coisa que a gente pensa primeiro numa série e depois investiga os outros, com alguns elementos importantes. Então, mais uma ponta do iceberg para o nosso curso. E eu vou, Padilha, finalizar aqui com uma questão que um colega colocou bem no início para você comentar, que é o seguinte, o Joelan colocou essa questão no seguinte contexto. Imagina que você tem uma série de interesse de valores realizados de geração de energia. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você monta um modelo preditivo que te gera uma outra série predita, mas ela é predita com dados externos, né? Não é predita com a série de energia gerada, mas predita com, por exemplo, um modelo meteorológico que faz essa predição de valores de energia, né? Isso vale para energia eólica, outras formas de energia. E a pergunta dele é, o que você pensaria em usar para avaliar a proximidade dessas duas séries, né? E provavelmente até que ponto que a série de dados meteorológicos se aproxima da série real gerada ali de energia. Uhum. Pois é, tem toda uma área dentro de séries temporais que o pessoal trabalha com co-interação, que é basicamente ver se as duas séries elas estão caminhando juntas. E aí a gente tem medidas e vão avaliar isso. Então seria a forma correta, vamos dizer assim, de avaliar se dois processos eles estão relacionados. Né? Se eles estão caminhando juntos, se um poderia ser utilizado para fazer uma avaliação de um outro processo. Mas aí tudo isso está fugindo um pouquinho do nosso escopo inicial agora. Mas você tem toda uma teoria desenvolvida nesse sentido, de avaliar a associação entre dois processos e entre duas séries. Acho que é essa a pergunta. Sim. Por isso que eu deixei para o final, porque eu sei que é um tema que vai... Ele fez essa colocação logo no começo. Padilha, meu caro, eu vou te agradecer muito, né, por ter contribuído para essa nossa biblioteca de temas e aulas aí. Vou reforçar para o pessoal que eu estendi aqui um pouquinho o prazo da enquete 15.2. Nós vamos fazer 20 minutos de intervalo, 23, né? E às 14h10 nós voltamos com o professor Luiz Eduardo. Então, um bom intervalo, um bom café para todo mundo. Padilha, você está aqui por perto, está oferecido o café se você quiser também. Voltamos daqui 20 minutos, voltamos às 16h10.